As Olimpíadas são o maior evento esportivo do mundo, uma competição no qual países dos 5 continentes se reúnem para competir em diversas modalidades. Os Jogos Olímpicos têm como objetivo promoção da paz, a integração e união entre os países que compõem esse evento, garantindo o desenvolvimento harmonioso por meio do esporte. Atualmente, os Jogos Olímpicos são divididos em 2 edições: Jogos Olímpicos de Verão e Jogos Olímpicos de Inverno, que ocorrem em intervalos de 2 anos. Temos também os Jogos Paralímpicos para atletas que possuem algum tipo de deficiência. No vídeo de hoje, iremos conhecer a história das Olimpíadas. Esse evento começou na Grécia por volta de 776 anos a.C., teve seu fim no Império Romano e ressurgiu no século XIX. Para isso, vamos voltar no tempo e ir para a Grécia Antiga, um dos berços da nossa civilização. As Olimpíadas, também conhecidas como Jogos Olímpicos da Antiguidade, surgiram na Grécia por volta de 776 anos a.C., na cidade de Olímpia, situada no sudoeste da Grécia. É por causa da cidade-sede que os Jogos receberam o nome de Olimpíadas, homenageando o local onde tudo começou. Diferente do que é proposto atualmente, em seu início, os Jogos estavam associados a rituais religiosos. Seu objetivo era prestar homenagens a Zeus, senhor do Olímpio, o maior entre os deuses. Geralmente, as competições aconteciam no momento de trégua. Como naquela época não existia o país Grécia, as cidades eram independentes. Era comum nas cidades-estado existirem conflitos entre eles. Uma rivalidade conhecida é entre Atenas e Esparta. Para os gregos, os jogos eram algo importante e levado a sério. Por esse motivo, quando os jogos se aproximavam, as cidades que estavam em conflitos entravam em acordo e declaravam uma trégua enquanto estivesse acontecendo os jogos, que também acontecia a cada 4 anos, aproximadamente entre 6 de agosto e 19 de setembro. Quando estava para ocorrer os jogos, mensageiros eram enviados a diferentes regiões para comunicar que estava próximo de acontecer as Olimpíadas. E na data marcada, todos se dirigiam até a cidade de Olímpia, a fim de participarem da competição. Durante as Olimpíadas, os atletas competiam entre si com toda a sua energia, para ver quem melhor demonstrava seu respeito às divindades. Para os gregos, vencer já era o suficiente. A recompensa era uma guirlanda simbólica com folhas de oliva, cultivadas em Olímpia. Algumas cidades ofereciam uma recompensa monetária, às vezes um direito de fazer uma refeição gratuita no centro administrativo, ou pedir a algum artista para esculpir uma escultura de bronze ou mármore do vencedor. No início, o evento durava um dia. Com o passar do tempo e a popularidade, passou a durar 5 dias de intensas competições. Mas como será que os gregos inventaram as Olimpíadas? Existem várias versões para o início dos jogos. Uma delas fala que o herói Hércules, filho de Zeus como a mortal, foi obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos importantes. Após realizar os trabalhos, Hércules decidiu fazer um festival esportivo em Olímpia para homenagear o seu pai. Sempre na abertura dos primeiros jogos, havia um ritual de sacrifício de animais a Zeus, e as competições tinham ligações com o culto à divindade.
Outra versão atribui a Zeus o início dos Jogos Olímpicos, para comemorar sua vitória sobre Cronos, deus do tempo, tornando o evento em sua homenagem. Os gregos tinham uma relação íntima com o esporte. Eles propagavam que ter um corpo saudável e manter um espírito competitivo era importante para a educação e cultura grega. Nos jogos tradicionais, mulheres, estrangeiros e escravos eram proibidos de participarem. Nem assistir era permitido às mulheres. A vida dos gregos tem uma reviravolta com a conquista romana em seu território. O exército romano conquista a Grécia e no ano de 146 a.C., os gregos estão subordinados a Roma. No ano de 393 d.C., com a conversão do imperador Teodósio I ao cristianismo, os jogos foram proibidos, alegando que eles incentivavam o paganismo. Dessa forma, os jogos foram banidos, marcando o fim das Olimpíadas na Antiguidade. Entre os anos de 1875 e 1881, houve várias escavações arqueológicas em Olímpia, e mais detalhes sobre os Jogos Olímpicos na Antiguidade foram revelados. Inspirados no legado grego, o francês Pierre de Coubertin, conhecido como Barão de Coubertin, foi responsável pela fundação do Comitê Olímpico Internacional em 1894, com a intenção de promover a paz entre as nações. Porque naquela época, na transição do século XIX para o século XX, o mundo estava vivendo uma pressão por causa da rivalidade entre as potências imperialistas, que constantemente estavam entrando em conflito em busca de mercado. Foi através dessa comitiva que, depois de 1503 anos do fim dos Jogos Olímpicos, ele ressurgiu. A primeira edição dos Jogos Modernos foi realizada na cidade de Atenas, na Grécia, em 1896, para homenagear os criadores dos Jogos, com a participação de 241 atletas de 14 países. Na primeira edição foi mantida a participação masculina e nessa edição as mulheres ainda não podiam participar. Depois que os Jogos Olímpicos retornaram, ele foi interrompido em 3 edições, nos anos de 1916, por causa da Primeira Guerra Mundial, (1940) e 1944, por causa da Segunda Guerra Mundial. Em 1913, Pierre elaborou a bandeira olímpica, simbolizando a união das partes do mundo. Contar a história das Olimpíadas daria uma série. Trouxemos um resumo de como ela surgiu e ressurgiu. Espero que tenha gostado do vídeo. Curte, compartilha esse conhecimento. Caso não seja inscrito, se inscreve no canal. Obrigado por permanecerem conosco em mais um vídeo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.